Mas o autoconhecimento ele também não se dá do dia para a noite. É uma outra jornada que a gente vive. Todos os dias a gente se descobre, todo dia a gente busca algo, você fala, pô, tem esse lance aqui que eu consegui destravar, mas daí depois aparece zilhões que você não vai resolver a sua vida num dia para o outro. Então, sim, você tem que buscar saber o que é que está te paralisando, por que você tem medo dessa crítica, porque tudo que a gente vive hoje está relacionado ao nosso passado, à nossa criança interior, às vivências que a gente teve, as experiências lá de trás. Se a gente quiser colocar mais profundo sobre ancestralidade, está tudo interligado. Então, você precisa se conhecer, entender a tua história, saber o porquê que você está travado, porque você tem... senão o tempo vai passando e você não vai sair do lugar. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está aqui ao vivo com a gente e você também que está assistindo no replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 24. Aqui no InstaCast, toda semana eu recebo convidados especiais para uma conversa profunda e prática sobre desenvolvimento pessoal e profissional, para ajudar você a construir uma mentalidade forte e próspera em todas as áreas da sua vida. Aqui nós falamos sobre negócio, saúde, espiritualidade, liderança, finanças e muito mais. E o tema de hoje é essencial para quem deseja crescer, impactar e construir uma trajetória sólida. Nós vamos falar sobre posicionamento. Porque um portfólio bonito, uma logo impactante já não está sendo mais suficiente para gerar engajamento e conexões com os nossos clientes. Você concorda com isso? Haja vista grandes players e corporações que investem milhares de dólares em grandes campanhas e influencers, eles entenderam que o consumidor quer saber o que ele faz, como ele pensa, quais as ideias dele para solucionar os seus problemas, né, os nossos problemas. Então, eles vieram, como eu costumo dizer, e colocaram a cara no sol. Né? Então, eles estão se posicionando de uma forma que o seu consumidor se sente amigo íntimo dele, não é mesmo? Bem, essa é a minha percepção, tá? Mas hoje nós vamos esclarecer sobre isso. E a verdade é que o nosso posicionamento, ele define o futuro da nossa marca, do nosso negócio e da nossa vida também, né? Cada decisão que nós tomamos, por menor que seja, nos aproxima ou nos afasta do sucesso que nós desejamos viver. Mas calminha, porque hoje nós vamos entender como vencer alguns bloqueios e nos posicionarmos de forma estratégica, autêntica e intencional. Mas antes de chamar o meu convidado especial de hoje, o nosso convidado, eu tenho aqui 2 lembretes rapidinhos. O primeiro é que você clique no aviãozinho aí agora e compartilhe essa live com pelo menos 7 pessoas. Sabe por quê? Porque nós vamos compartilhar aqui hoje, né? O conteúdo que vai ser compartilhado aqui hoje pode destravar o negócio de uma pessoa e pode transformar a vida dela. Então, vai aí no aviãozinho e já compartilha. 7 pessoas eu quero ver, hein? E outra dica é pegue papel e caneta, porque conhecimento que não é anotado é esquecido. E cada sacada falada aqui hoje pode mudar o rumo do seu negócio, porque os insights prometem ser poderosos. Combinado? Bem, meu convidado de hoje, ele é empreendedor, especialista em comunicação e marketing e fundador da Purpose Comunicação e Marketing. Com mais de 18 anos de experiência no empreendedorismo, Brito, como é carinhosamente conhecido, inspira empresários a se posicionarem com coragem, autenticidade e propósito.
Mas muito além de estratégias e técnicas, Brito é alguém que vive o que ensina. Depois dele enfrentar os seus próprios desafios, como a timidez, o medo de se expor, ele encontrou na corrida de rua um poderoso aliado para vencer as próprias barreiras internas. Foi através do esporte que ele desenvolveu disciplina, autoliderança e a consciência de que a vida e os negócios exigem movimento diário e intencional. Criador de um método que passa por decisão, intenção, construção, disciplina e liberdade, Brito nos lembra que cada pequeno movimento define o impacto que nós vamos construir e que nós vamos fazer no mundo. E hoje ele vai compartilhar tudo isso aqui com a gente. Então, vem para cá, Brito, vamos iniciar o nosso papo de hoje. Fala aí, galera! Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo muito bem, meu querido. Tá me vendo ou não? Sim. Não tô te vendo. Não tá me vendo. Como pode você fazer uma descrição tão maravilhosa dessa de uma pessoa que você conhece, vê o potencial dela e ela não se mostrar, ela se esconder cada vez mais, né? Fica essa reflexão pra gente aqui. Olá, galera, aqui é o Brito. Fica essa primeira reflexão da noite aqui sobre isso, né? Sobre o que às vezes a gente não se enxerga e o outro está enxergando a gente com um potencial enorme e a gente está se escondendo e não está deixando fluir a nossa essência da maneira que é para fluir. Carmen, quero te agradecer, quero agradecer a todos aí que estão nos assistindo, falar que eu estou muito feliz de estar aqui participando com você, reconectando com você, né? O Recomendo nos deu essa honra de nos conhecermos e agora a gente está reconectado aqui pelo InstaCast e essa noite promete, a gente vai falar sobre posicionamento de marca, sobre a nossa história aqui. Bora tocar isso aí, obrigado a todos vocês que estão aqui, sejam bem-vindos. Brito, obrigada, eu que agradeço por você ter aceito o convite de estar aqui no InstaCast CL e você é uma pessoa muito especial para a minha vida, o teu conteúdo é algo de incrível, tenho certeza que quem está assistindo aqui ao vivo com a gente vai tirar grande proveito e quem está assistindo no replay também. Por isso que eu sugiro sempre que pegue papel e caneta, eu já estou com o meu aqui em mãos e todas as vezes que eu colocar minha cabecinha assim para o lado é que eu estou fazendo uma anotação, tá bom? Que legal. Brito, sensacional, adorei, já chegando uma história impactante com esse saco na cabeça, nós vamos falar sobre o que isso significa, mas primeiro eu vou te fazer uma pergunta para a gente abrir os trabalhos de hoje e vou pegar aqui. Brito, você hoje é uma referência quando a gente fala em posicionamento, comunicação e marketing, mas a sua jornada não começou da noite para o dia. Você já compartilhou que enfrentou muito medo e desafios para se posicionar, inclusive usou o esporte, né, que é a corrida de rua, como ferramenta de superação e transformação pessoal. Agora, conta aqui pra gente como foi esse processo, né, de sair da zona de conforto e entender a importância de se posicionar de uma forma autêntica. Legal. Vale ressaltar que assim, eu tô tô no mercado já há quase 20 anos. Então, iniciei lá em 2004, 2006 por aí. E sabe quando você cai no mercado sem saber de nada? Fui convidado e entrei nesse mercado sem conhecer e aí você vai descobrindo aos poucos que isso é um chamado, que o universo vai te conduzindo, né? Eu acredito muito nisso, que às vezes a gente está empreendendo, está fazendo algo hoje que a gente até questiona, mas na verdade o universo vai te conduzindo para isso, porque isso está dentro do teu propósito, está dentro daquilo que você realmente veio para fazer. E eu fui, depois de muito tempo, descobrindo isso, que essa facilidade da comunicação, essa paixão de olhar a marca, do posicionamento hoje que eu olho, ajudo pequenos e médios empresários a se posicionar, isso já estava aqui dentro, mas eu não tinha ainda percebido isso, né?
Então, ao longo desses 20 anos, isso foi acontecendo, mas muito porque faltava muita percepção mesmo de quem era o Brito, né? Como você falou, um menino com potencial enorme, mas com medo, se escondendo, né? E então isso atrapalhou bastante a minha jornada, mas chega uma hora que você já tem uma consciência, você fala, cara, eu preciso fazer algo na minha vida, e aí vem as decisões, né? Que você começa a se desenvolver, e aí a vida começa a te mostrar de uma outra maneira quão profunda que é, e aí é um caminho sem volta. E hoje a gente está aqui para falar um pouco disso, mas é uma trajetória de muita busca, na verdade. É muita busca. Ô Brito, as pessoas muitas vezes olham assim pra gente, porque a gente está a gente faz vídeos no Instagram, a gente faz palestra, a gente frequenta grupos de networking, onde a gente precisa se expor também. A gente vai para criar relacionamentos, mas a gente precisa se expor ali para se apresentar, tem que ter um pitch bem alinhado, né? E tem que ter uma intenção quando a gente vai também para esses grupos de networking. Então as pessoas muitas vezes olham para a gente e falam, caramba, né? Uau, como que fala bem, como que se posiciona bem, que postura para falar, mas nem sempre foi assim. A gente tem conflitos que a gente vai superando ao longo da jornada, e tem algo que você me falou certa vez que é sobre ser intencional, né? Então, eu penso que o ser intencional é a gente entender que a gente precisa fazer coisas, o adulto precisa fazer coisas que nem sempre são agradáveis, Sim. mas precisa fazer o que precisa ser feito. Sim. Sim. E aí, se a gente tem um propósito aonde a gente quer ir, né? Toma uma decisão de fazer, a gente precisa ser intencional em cumprir isso. Isso me marcou muito quando a gente conversou há um tempo atrás sobre essa intenção. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre decisão, intenção, porque não é fácil. Exatamente. É técnica e treino, disciplina. Isso. E assim, requer muita coragem, né? Mas antes da coragem, requer um pouco da consciência mesmo, da expansão da consciência, assim. De você entender que chega um momento que, como você falou, tem que fazer, não tem jeito, né? Vai ter que fazer com frio na barriga, vai ter que fazer com medo, vai ter que fazer gaguejando às vezes, vai ter que fazer. Porque a melhora, né, você vai se especializando na medida que você vai fazendo, vai encarando os seus medos, vai encarando todo esse processo duro, né, que as pessoas veem a gente falando, mas não sabem como que a gente está aqui internamente, né? Então, é muito bacana falar sobre essa questão da decisão. Chega uma hora que você precisa entender se você vai sair de cima do muro ou não, né? Porque eu costumo falar que um lugar que não é legal para a gente estar é em cima do muro. A gente precisa entender para que lado que a gente quer ir. Só que a hora que você toma essa decisão, começou uma nova jornada na sua vida. Que aí vem todas as questões que nós estamos falando aqui. Vem o novo, vem coisas que você nem imaginava que fosse passar, mas você precisa enfrentar isso, porque você tomou uma decisão e hoje já tem um pouco mais de consciência e sabe para onde você quer chegar, né? E esse aqui é o lance da intencionalidade. Você precisa fazer isso porque você sabe que você tem que trilhar essa rota porque você vai chegar lá do outro lado, né? Então isso ajuda você a manter a disciplina, ajuda você a manter o foco, ajuda você a encarar, né, os seus medos. E falando um pouco, cara, do posicionamento, né, e pegando um gancho aqui porque eu ajudo pequenos e médios empreendedores a se posicionar, a olhar para a marca deles, e eu percebo que muitos deles estão nesse processo. Tem uma baita de uma marca, entrega um trabalho que transforma o outro lado, mas não está enxergando o potencial dessa marca. Às vezes não se decidiu ainda por algo, de entrar de cabeça naquilo lá, de pensar de forma diferente, de se entregar. E tem alguma coisa, você percebe que tem alguma coisa travando o processo, percebe que essa pessoa está engessada, está com medo,
não está deixando fluir, não está sendo autêntico. Então, na minha vida aconteceu muito disso, por isso que hoje, você falou na introdução, que eu entrego aquilo que eu vivi. E a minha jornada foi isso mesmo, eu fui aprendendo aos termos que a gente usa aqui, aos trancos e barrancos, porque não tinha ninguém para me ensinar. E eu fico muito feliz hoje eu tenho a oportunidade de mentorar e ensinar as pessoas e compartilhar todo esse processo que eu passei. Eu falar, cara, vai ter que ser assim mesmo, vai ter que ser com medo, vai ter que ser desse jeito, com o que você tem, só seguir em frente, né? Não olhe para o lado, não se compare, vai embora. Então, acho que é um pouco disso, de entender que você descobriu que você tomou uma decisão, essa decisão foi correta, foi assertiva, mas depois dela tem uma jornada aí que é desconhecida, você precisa seguir ela. Pois é, e aí muitas pessoas têm, talvez nas suas mentorias você até seja um dos impactos que você encontre lá, que pessoas têm um certo medo de se posicionar, o medo da crítica, o medo do julgamento, o que os outros vão pensar. E aí a gente precisa entender que vai haver crítica mesmo, né? Vai haver crítica, vai haver julgamento, mas como que você colabora com essas pessoas que, pelo que você falou até aqui, tem muita questão do autoconhecimento também envolvido nisso, né? A pessoa entender ali o porquê desse medo e tal. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de crítica e julgamento, que isso é algo que acontece, e como que a pessoa vai superar isso para se posicionar. Ou se ela, de fato, tem que estar ali, colocando a cara no sol hoje em dia, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque eu acho que esse é um fator que paralisa muito. As pessoas deixam de fazer o que precisa ser feito por medo da crítica. E a crítica vai ter do mesmo jeito. Se você não fizer, ou se você fizer, alguém vai criticar. Mas é legal dizer, quando você faz e alguém critica, é interessante, porque essa crítica pode te levar, te alavancar mais ainda. Porque esse cara que está criticando depois que você fez, ele deve estar ali com inveja, com alguma coisa. Mas o cara que está te criticando porque você não fez, cara, isso é muito profundo, assim. Você está paralisado e aí você se alimenta cada vez desse medo e não vai. Para vencer isso, cara, é isso. Eu acho que é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento ele também não se dá do dia para a noite. É uma outra jornada que a gente vive. Todos os dias a gente se descobre, todo dia a gente busca algo, você fala, pô, tem esse lance aqui que eu consegui destravar, mas daí depois aparece zilhões que você não vai resolver a sua vida de um dia para o outro. Então, sim, você tem que buscar saber o que é que está te paralisando, por que você tem medo dessa crítica, porque tudo que a gente vive hoje está relacionado ao nosso passado, à nossa criança interior, as vivências que a gente teve, as experiências lá de trás. Se a gente quiser colocar mais profundo sobre ancestralidade, está tudo interligado. Então, você precisa se conhecer, entender a tua história, saber o porquê que você está travado, porque você tem... senão o tempo vai passando e você não vai sair do lugar. Então, mas é o que eu estou falando, não vai se resolver de um dia para o outro. Então, sim, procure ajuda, busque o autoconhecimento, mas é aquele negócio, vai caminhando, vai fazendo, porque você se cura também fazendo. Quantas vezes a gente se curou nesse lance que a gente falou do network, por exemplo, de ter que fazer um pitch? O primeiro foi horrível, o segundo foi melhorando, o terceiro, aí chega uma hora que você fala, não, legal, agora eu estou bem aqui, já achei o meu lugar, eu sei que eu posso melhorar e agora não tem mais aquele medo, aquela vergonha. Já estou familiarizado com isso aqui. Mas isso só vem com a prática. Então não adianta você dormir e não fazer o movimento amanhã e achar que vai se curar disso, vai resolver isso. Não vai. Se resolve com a prática, né? E aí isso é muito do posicionamento que a gente está falando. E aí a gente precisa se posicionar. Cada dia, a cada momento, é uma decisão, é um posicionamento. É um não ou um sim, é um posicionamento que a gente dá na vida. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que
tem que parar de olhar para o lado, tem que fazer o movimento. Primeiro tem que ter a consciência. Primeiro, você que é empreendedor, você quer ir para onde com a tua marca? Qual que é o seu destino? Por que que a tua marca existe? Para quem você vai vender? Qual que é essa solução? Qual a solução que ela oferece? Ela impacta mesmo a vida do teu cliente? Cara, tem consciência disso? Então, beleza. Então, siga em frente, trabalhando, consistência. Ninguém nasceu grandão, né? Tive a oportunidade essa semana de ter uma palestra com o CEO da Chili Beans. O cara começou vendendo óculos na praia e hoje E assim, ele não vende mais óculos, ele vende uma experiência do cliente. Então, às vezes que a gente fica, nós pequenos empreendedores, fala, pô, eu não vou me posicionar porque eu não tenho condições, não tenho dinheiro para investir, não tem. E aí ninguém cresceu com dinheiro para investir, ninguém nasceu, sabe, poucas as marcas que você vê que hoje tem as startups, né? Hoje tem investidores, mas lá atrás não tinha isso, né? E a gente vê a Apple do tamanho que tem, a gente vê Nike, a gente vê Netshoes, a gente vê a própria Chili Beans, que nasceu pequeno, né? Então, às vezes a gente fica se alimentando dessas crenças de que eu não vou fazer porque isso não é para mim, eu não vou fazer porque fulano vai me criticar, meu marido vai criticar, minha esposa vai criticar, meu amigo e tal, e a gente perde aquilo que a vida quer nos dar, e só que depende do nosso movimento. A gente precisa buscar aquilo que o universo definiu para a gente, que a vida vai nos dar. A gente não vai alcançar isso se a gente ficar parado, né? Então, peraí, antes da gente passar para a parte do movimento, que eu sei que é algo que é importante para. Você fala muito sobre essa questão do movimento. Eu só queria trazer um adendo, uma complementação sobre o que você falou, que você teve essa reunião com a Chili Beans e tal. E eu gosto de uma frase que diz o seguinte, né? Tudo que hoje é grandioso, um dia começou pequeno. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, eles conservam muito a história de tudo, do país, do esporte, dos empreendimentos. É muito fácil você encontrar as histórias de empresas aqui, e a empresa ela pode ter 200 anos, que é comum ter empresas aqui nos Estados Unidos de 200 anos, e eles contam até hoje a história deles. Então, eles consolidam o tempo todo qual é a história, qual é a visão, qual é a missão deles. Então, isso é muito claro para todos que entram. Mas por que eu estou te falando isso? Porque não tem uma dessas empresas que hoje são grandiosas aqui que elas não tenham, de fato, começado muito pequeno. Começado pedindo o empréstimo para o governo, ou com... tem milhares, você pode citar, inclusive, vários, né? Que pessoas que, de fato, acreditavam no sonho delas, aí essa questão do propósito, né? Elas sabiam qual era a direção que elas queriam ir, mas não tinham a menor ideia como. Mas elas foram dando o passo, foram se informando, foram desenvolvendo novas competências e novas habilidades, e hoje são companhias gigantes. Então, é uma consciência que a gente precisa ter hoje. O imediatismo até mesmo, né? Eu acho que a internet é algo incrível, importante e necessário, mas algumas pessoas se confundem e acreditam que tudo tem que ser aqui, ó, num clique, resolver a vida. Mas tem coisas que é vida real mesmo. Empreender é vida real, né? Não tem jeito. Empreender é vida real. E é isso, acho que é legal a gente falar isso, porque tudo se resume ao propósito, a se você acredita ou não no teu propósito. Porque se você acredita e realmente faz o movimento, dá o primeiro passo, eu tenho certeza que as providências vão chegar. Que alguém vai chegar, vai investir em você. Sabe quando você começa a empreender com aquele brilho nos olhos, que ninguém te para, você fala da tua marca para todo mundo, você vai no banco, pede empréstimo, você pede empréstimo para o tio, porque você acredita na sua ideia. Infelizmente, em alguma parte, em algum momento, alguém joga areia nesse sonho seu e você deixa de sonhar, você deixa de brilhar os olhos para o teu sonho, para o teu propósito, porque alguém falou, pô, cara, desiste disso, isso não é legal, imagina, você é louco, né?
Então, acho que está faltando para nós, né, nos tempos de hoje, ter mais consciência, o autoconhecimento, entender de fato o que a gente quer e se realmente é isso que a gente quer ir buscar. E buscar, porque, cara, não importa a opinião do outro. O que importa é que você está dando o seu passo, está entendendo que as coisas estão fluindo, você está sentindo a paz, está indo buscar e as coisas vão acontecer. Não vai acontecer do dia para o outro, ou pode acontecer do dia para o outro. A gente não controla nada, né? Mas o importante é acreditar. Se a gente acreditar, tudo vai acontecer, né? Você fala sobre o movimento, né? Que era onde você ia começar a discursar e eu fiz esse adendo. Mas você fala muito sobre que a vida exige movimento, né, Brito? Fala um pouquinho sobre o que isso tem a ver com o posicionamento. Eu falo, Porque eu entendo que posicionamento não é só da marca, né? É nosso também, né? Da eu vida. falo muito sobre que a vida exige movimento, porque eu sou corredor de rua e tem tudo a ver com isso, porque para você correr, para você participar de uma corrida, e a gente está falando do processo aqui, né? Então, para você, quando você não corre, não faz nada, para você correr, participar de uma corrida de 5K, por exemplo, cara, você precisa dar o primeiro passo, se preparar para fazer essa corrida. Depois de um tempo, você vai conseguir correr, fazer essa corrida, participar de um evento, de uma corrida de 5K, e você, beleza, passou desse estágio, você fez esse movimento, se preparou, né? Não esperou por ninguém. E a corrida traz uma lição muito, muito forte, porque apesar de ser um esporte coletivo, ele é muito individual. Ninguém vai pegar o teu pé, a tua mão ali para correr, ninguém vai correr por você. Então, quando eu falo do movimento, eu falo nesse sentido, que você precisa entender que tem movimentos que são seus. A decisão é sua, né? Às vezes você está falando, pô, amanhã eu preciso fazer um vídeo. Cara, você que está me assistindo a gente agora, se é você que tem que fazer esse vídeo, faça, o movimento é teu. Você que tem que fazer esse movimento. Porque quando você faz esse movimento, dá o primeiro passo, tudo acontece. Olha, você deu o primeiro passo, depois de um tempo você já é capaz de correr 5 km. E por causa desse primeiro passo, depois de um tempo você está correndo uma maratona, 42 km, porque lá atrás você teve consciência, você tomou decisão, teve a intencionalidade e fez um movimento que precisava ser feito, que é a preparação, né? Que era a disciplina para treinar, para se alimentar direito, né? Acordar de cedinho para treinar, às vezes não é a coisa mais maravilhosa, porque a cama é muito convidativa, você quer Ainda mais na chuva, no dia de assim, chuva e no dia de frio. né? Então, e eu trago muito isso para o empreendedorismo, para esse conceito do posicionamento, né? Porque tem às vezes a gente quer terceirizar muita coisa, cara. Porque a gente aí eu trago a analogia do saco na cabeça, porque a gente está se escondendo de alguma maneira. Então a gente está sempre terceirizando. Então não deu certo porque fulano não fez, não deu certo porque ciclano não fez. Mas na verdade não deu certo porque você não fez o que precisava ser feito, né? Então esse podcast, eu acho que a gente traz algumas palavras-chave aqui, que é a decisão, que é a consciência, né? Que é a clareza da vida, para onde você quer, o que você quer fazer da tua vida, né? Para onde você quer chegar. E aí são as decisões que você vai tomando. Se você quer chegar lá em cima, você precisa se preparar para isso, porque vai ter uma subida ali que não é fácil não, mas você é capaz de fazer isso, né? E é muito bacana a gente falar, e trazendo o gancho da corrida, né, do esporte, né, que você também pratica, e você sabe que o esporte traz para a gente essa capacitação, mostra para a gente o quanto a gente é capaz de fazer, de produzir algo, de transformar a nossa vida. A minha história com o esporte, ela é maravilhosa, assim, eu sou apaixonado por conta do esporte me mostrar isso, o quanto aquele Brito lá de 20 anos atrás começou a empreender. Hoje o que esse cara faz é impressionante, porque o esporte me mostrou que eu sou capaz. Então, é muito legal assim, entender que se você está empreendendo hoje, está engessado, está paralisado, vamos tirar isso, vamos olhar para isso, vamos se curar, né? Procurar ajuda, se precisar de ajuda,
mas não deixa de se perceber e de acreditar no teu potencial. O quanto você é capaz de pegar a tua marca e levar a outros patamares, depende de você. Depende de você dar o primeiro passo, porque ajuda, as conexões vão acontecendo, a gente é prova disso, Ô né? Brito, eu preciso aqui confessar uma coisa, eu não sei se eu já te falei isso antes, Vamos mas lá. sabe, a corrida sempre foi um esporte que sempre ficou na minha cabeça, povoando os meus dias, e eu não tinha coragem de correr, porque eu sou muito competitiva. E eu sabia que se eu fosse correr, eu não ia conseguir correr nada, né? Quando começa, a gente não consegue correr. E eu posterguei muito. E depois daquela palestra que eu assisti sua, eu falei, você explanou aquilo com tanto brilhantismo, a jornada da corrida como é, e como é muito parecida com a jornada do negócio, e aí conectou comigo, que eu também gosto muito de negócios. Eu falei, pô, eu posso. Eu pratico outros esportes, mas eu queria correr, sabe? Eu achava barato aquilo, tipo, vou correr, e vai lá, corre 5 quilômetros. E a partir daí eu fiquei, corria, parava, corria, parava, corria, parava, até que no ano passado eu falei assim, eu vou correr, agora eu vou correr, não tem jeito. E aí eu comecei, eu coloquei um prazo de 12 semanas para eu correr 3 milhas, que dá 5 quilômetros mais ou menos. Sim, sim. 12 semanas, né? Falei, em 12 semanas eu vou correr 3 milhas. E comecei, eu corria 3 vezes por semana. O começo eu falei assim, meu Deus, por que que eu fui fazer esse propósito, né? O que que eu tô fazendo aqui? No calor da Flórida. Nossa. Aí comecei, mas eu fui, já tinha falado que ia, eu fui. E aí, para minha surpresa, é, em menos de 8 semanas eu estava correndo 3 milhas, correndo 3 vezes por semana. E o que que eu estou querendo dizer com isso? É que a nossa mente, ela cria essas barreiras. Sim. A gente tem um potencial incrível, nós temos um potencial infinito. Só que nós somos tolhidos pelas nossas histórias do meio onde nós nascemos, né, de onde fomos inseridos. E a gente precisa tomar consciência disso, que se hoje eu estou bloqueado, estagnado, travado em alguma área da vida, é uma mentira que está na sua mente subconsciente, que ela se manifesta e fica falando para você que você não pode, que você não é suficiente, que você não sabe, que você vai falhar. Então, a gente precisa tomar essa consciência, e eu costumo dizer que é quebrar, ultrapassar a barreira do terror. Porque a gente contrata um coach, né? E tá indo bem. Aí chega aquela hora que aonde está a crença da gente muito bem instalada, ela vem assim, ó, você não vai conseguir, você não vai passar daí. Se você fizer isso, vão te criticar. Se você fizer isso, vão... Enfim, começa aquele monte de história mentirosa. E é aonde que entra eu, você, né? Nós como coach, como mentores, e a gente segurar a mão daquela pessoa e falar, vamos lá, vai ser desafiador aqui, mas você vai passar, você está pronto. Mas aí precisa treinar, é o treino, é o todo dia. Sim. É isso, é o treino, cara. Você falou muito bacana. Que legal, parabéns por ter conquistado esses 3 Foi, e dias. todos os dias que eu corria, Brito, eu lembrava muito da sua palestra, tá? É isso, é esse passo, eu lembrava, a sua palestra foi algo que impactou de fato a minha vida. Legal. E foi por conta disso que eu comecei a correr e gosto muito de correr. Agora a minha meta são 5 milhas. É bem mais, né? Daqui a pouco você tá fazendo a maratona lá da Disney lá e tal. Tomara. Olha, a corrida é transformadora e traz pra gente realmente essa demonstração da nossa capacidade, né? Mas, lógico, você tem que botar o pé no chão e ir galgando esses passos, né? Eu tenho muita história legal na corrida e essa palestra eu adoro fazer também, porque eu faço essa analogia, né, do empreendedorismo com a corrida de rua. E é muito bacana falar aqui, né, porque a gente... aqui o Fabiano tá falando que se soubesse É. Tamo junto aí, cara. Nós vamos fazer a Vamos. 100ª São Silvestre juntos. E é muito legal, assim, porque assim como na corrida de rua, você falou uma coisa que eu também sou muito competitivo.
E a corrida me ensinou que, assim, cara, lá você vai ter que competir com você mesmo. Porque você não vai conseguir competir com uma pessoa que está melhor que você. Por exemplo, se você corre um pace, o pace, para você entender, você que está nos assistindo, é o tempo que você faz cada um quilômetro. Então, se você corre cada um quilômetro a um pace, né, de 5,30, cara, é difícil você pegar o cara que faz um quilômetro no pace de 3,30. E tem esses malucos que faz. Então, sabe o que é muito legal? É você aceitar a situação que você está no momento, entender que nesse momento que você pode entregar é um pace de 5,30, mas que você é capaz de alcançar o de 3,30 se você assim quiser. E aí é muito legal trazer isso para esse podcast aqui, é que o lance da comparação que é o que complica a gente, que paralisa a gente. Porque ao se comparar com esse cara de 3,30, cara, você já está se menosprezando, você já está falando, cara, eu não sou capaz, esse cara é melhor que eu, esse cara ele só se preparou mais que você. E você também pode alcançar, então trazendo para o empreendedorismo, hoje você está com o seu negócio que talvez não esteja faturando aquilo que você gostaria, talvez a tua marca não está posicionada como você gostaria. Aí você vê uma pessoa que começou na mesma época que você e hoje ela está posicionada, está faturando. Cara, mérito dela, ela se preparou, ela correu atrás, mas não quer dizer que você não pode alcançar isso. A gente está falando muito de crenças aqui, né? Então, as crenças é algo que a gente precisa olhar. O porquê que a gente ainda não deslanchou em determinadas áreas da nossa vida? Porque existe uma crença aí que tem umas que a gente até sabota a gente, né? A gente nem vai ver aquilo que a gente deveria ver para expandir a consciência né? e evoluir, né? Então, assim, eu acho que a corrida traz esse ensinamento. Toda a história da corrida, toda a jornada da corrida tem tudo a ver com o empreendedorismo, porque a gente falou sobre esse brilho nos olhos de quando você está começando a empreender. Quando você está numa corrida lá e está antes de dar a largada, está todo mundo na mesma energia, na mesma vibe, você está ali com os olhos brilhando, e se você se preparou para aquele momento. Mas quando dá a largada, a jornada ela é dura. Porque você precisa gerenciar várias coisas, você precisa entender que você pode ter uma cãibra, você pode cair, não pode ser um dia bom para você, né? Você pode não fazer aquele tempo que você imaginava. Então tem uma série de coisas que pode acontecer. E não é diferente no nosso dia a dia como empreendedor. Mas assim como na corrida, que você sabe o lugar que você saiu, né, a largada e a chegada, no empreendedorismo a gente também precisa entender para onde que a gente está indo. E vai ter também um monte de empreendedores, né, batendo nas nossas costas, dando força para a gente, e que é bacana, isso é um combustível legal, mas tem coisas que a gente vai ter que fazer por nós. Né? A gente tem que ter essa consciência para onde que a gente quer levar a nossa marca, qual que é o impacto que essa marca vai deixar aqui, né? Qual que é a solução? A gente não pode, hoje a gente sabe, né, cara, assim, a realidade, na verdade, e eu lido muito com o pequeno e médio empreendedor, é que isso é para compreender. Ele dorme CLT, acorda empreendedor. E aí ele cria uma marca, um logotipo, e faz um cartão de visita e sai para o front. E aí, como a questão é sobrevivência, ele precisa levar dinheiro para casa para honrar os seus compromissos, e aí ele vai se comprometendo com isso. Então ele não olha para a marca dele. E aí tem uns que até dá certo, ele vai ganhando dinheiro, e aí ele realmente nem olha, porque ele acha que isso não é necessário. Né? Então essa é a grande realidade hoje, mas é muito necessário hoje a gente olhar para a nossa marca, entender qual é o papel da nossa marca na sociedade e gerar uma experiência realmente bacana para o nosso cliente. Porque hoje, provavelmente, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vende já é commodity. Já é commodity.
Então, se a gente não investir na nossa marca pessoal, na nossa marca, a gente gerar essa experiência para o cliente, a gente vai só ser visto como o menor preço do mercado. Você vai desanimar, porque o processo é árduo, é como na corrida. Se você não se preparar, ali, você para. É muito louco trazer esse lance da corrida, cara, porque já aconteceu, não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo, acontece comigo. Você está treinando, correndo, mas seu pensamento está viajando, você não está ali no aqui e agora. E quando você está viajando, você está pensando em problema, cara, que você não tá meditando, você não está conectado, dificilmente você está nessa dimensão aí. Geralmente você está pensando numa situação que você precisa resolver, um BO ali. Cara, e é nítido como os pensamentos vão te paralisando, como vai caindo o teu ritmo. Quando você percebe, você não está correndo, você está trotando. Quando não, você está andando. Então, é muito legal falar isso, porque no dia a dia nosso, como empreendedor, se a gente não tiver focado no nosso posicionamento, naquilo que a gente quer entregar para o nosso cliente, na experiência que a gente quer gerar, cara, os problemas vêm, os pensamentos negativos vão tentar engolir a gente e o ritmo vai cair. Porque a gente se envolve com isso. Mas sabe, isso tem a ver também com o nosso sistema de crenças, né? Porque o nosso cérebro, ele é programado basicamente para 3 coisas: evitar que a gente sofra, sentir prazer com as nossas realizações e economizar energia. Então, tudo que a gente precisa ultrapassar uma barreira, ele começa a criar um monte de pensamentos que é para você não avançar. Ele começa, isso aí não vai dar certo. Então, começa a trazer problemas na sua cabeça, que é para drenar a sua energia e você parar. Isso é um pouquinho do que você trouxe da corrida. E tudo isso, né, está relacionado ao nosso sistema de crenças, que está relacionado à nossa autoimagem. O que é a autoimagem? A autoimagem é que determina se eu vou ou se eu vou ficar. Ela que vai falar ali, ó. Se eu tenho. É muito fácil saber como é a nossa autoimagem. Só olhar para os nossos resultados. Se você me falar teus resultados, eu posso dizer para você qual é a autoimagem que você tem. E aí a gente precisa reprogramar isso, recriar uma imagem, uma autoimagem que alcance aquilo que eu realmente desejo. Isso é a partir de treino, mudança de mindset. Só que sabe o que é interessante? Que a nossa autoimagem, embora seja nossa auto, ela não foi programada pela gente. Ela foi programada pelo ambiente que nós nascemos, pelas pessoas que eram autoridades na gente naquela época. Então, a gente precisa olhar para isso. Né? Se hoje eu não consigo avançar em alguma coisa, eu preciso, tem aqui alguma coisa na minha autoimagem. Como é que eu me vejo? Porque a forma como eu me vejo é a forma como eu vejo as pessoas e eu vejo o mundo. Sim. Então, isso já é uma dica, porque na nossa autoimagem, que é uma programação que tem no nosso subconsciente, ela, na verdade, é um sistema de crenças. Né? Então, eu gosto muito de trazer isso porque muitas pessoas são limitadas e eu também em algumas coisas, só que quando a gente desenvolve o autoconhecimento, a gente vai tendo clareza para olhar para isso, para essas limitações. A corrida, por exemplo, até hoje, eu não sou profissional de corrida, eu só me divirto, mas os primeiros minutos ali, os primeiros 5 minutos, para mim, a minha mente fica, eu não consigo respirar direito, até ajustar a respiração, o passo. É uma confusão. Mas até hoje, tem mais de 1 ano que eu corro. Ela fica, para. Eu falo, eu vou, eu posso. Eu não nego assim com ela. E é muito lindo, né, cara, quando a gente chega quando a gente chega no objetivo, você olha para trás e fala, pô, eu trilhei tudo isso, cara. Eu fui capaz de trilhar tudo isso. Esse lance da autoimagem é muito bacana, né? Porque uma vez eu vi um cara definindo a gente, por isso que é importante a gente buscar o autoconhecimento. Tá me ouvindo? Entrou uma ligação aqui, eu imaginava que isso Voltou. Faz parte. E o cara falou, cara, às vezes,
o cara nos definiu como uma coxa de retalho. Por quê? Né? Tá aqui o xadrezinho aqui. Então é a opinião da avó, do pai, da mãe, é o externo, é o sistema religioso, o sistema político, tudo é externo que nos influencia e distancia a gente da nossa essência e a gente não sabe realmente quem somos. E a gente fica, e aí a gente pode falar do posicionamento, realmente, porque como é que você vai posicionar a tua marca, mostrar o teu diferencial, se a tua marca tem que estar ligada à tua essência? Tá ligado, não tem como. Você e a tua marca é a mesma coisa, você entrega, é você que entrega, é você que idealizou aquilo, é você que sonhou essa marca. E não é só um logotipo, tá? Por trás tem uma história, tem a sua história. Então, a importância de você se enxergar, de saber quem você é, para onde você quer ir. É esse lance da liberdade, né? De ter a disciplina. É isso, você precisa entender esse ponto, porque se você se descobrir, ninguém te segura. Você vai voar, você vai colocar a tua marca, gerar experiências, sonhar e realizar todos os dias, porque, cara, essa paixão, que essa tal coxa de retalho, essa falta de percepção que a gente tem, é isso que faz com que o nosso brilho diminua e que a gente fique paralisado e não entrega aquilo que a gente precisa entregar. Então, eu tenho pensado muito nisso, tenho olhado, tenho visto, né, as pessoas que eu tenho mentorado nesse processo da falta de percepção ainda, falta de clareza com o que é, pô, é porque realmente começou desse jeito, começou empreendendo para sobreviver. E aí, uma vez que a gente faz compromisso com pouco, é difícil desvincular isso, é difícil sair disso. Então, a dica é, se conheça, entenda o potencial que você é, né? Corra atrás disso, porque isso vai refletir na tua marca, vai refletir nos seus funcionários, vai refletir no teu cliente. E cada vez mais você vai alcançar resultados extraordinários se você tiver o autoconhecimento, não tenha dúvida, porque a gente é dotado de uma capacidade que é indescritível, né? E a gente experimenta isso, que a gente experimenta um pouquinho ainda, né, disso, mas só as experiências do esporte, né, cara, que a gente está citando aqui, a gente já entende da nossa capacidade de transformar, se você realmente quiser, é possível, né? Brito, agora me fala, eu acho que também, e aí eu não entendo nada sobre posicionamento, não sou profissional dessa área, mas a percepção que eu tenho é que as pessoas hoje acabam que vê alguém, né? Tá a moda de vender ser milionário, né? De um dia para o outro. E as pessoas ficam se iludindo com isso, né? Que isso não é uma verdade. Isso é uma jornada. Claro, todos nós podemos ficar milionários, mas não é da noite para o dia, não vai comprar um curso, fique milionário em 90 dias, enfim. Mas eu penso que com isso, com essa ilusão, as pessoas perdem a sua autenticidade e acabam criando um personagem para atender uma demanda que nem ele tem capacidade ainda de atender. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que essa é a impressão que eu tenho, que algumas pessoas se perdem na jornada, quando se posicionam, porque é fake. A gente percebe que é fake aquilo dali. A gente sempre falou, quando a gente fez a nossa reunião, a gente falou um negócio que ficou marcado. Eu falei assim, cara, a gente precisa ir no caminho da naturalidade, porque eu acredito muito que é isso que conecta. Eu não consigo decorar, eu não consigo. Então eu olho muito para isso, que para você se posicionar, para você tocar o outro lado, tem que ter muita verdade. Tem que ter E aí as pessoas sentem isso. O quanto você está sendo verdadeiro, o quanto você está sendo leal, íntegro com aquilo que você acredita. E quando você fala isso, as pessoas sentem, o cliente sente que você... Isso é um ponto, né? Agora, o ponto da ilusão, que você hoje fatura 50 mil reais, vamos dar um exemplo aqui, né? E aí você olhou do lado, que é o lance da corrida, que você olha do lado e quer correr mais rápido que aquele cara que está mais preparado que você. Você quer faturar 1 milhão, só que de 50 mil reais para faturar 1 milhão, para ficar milionário, é uma demanda tão grande, você tem que fazer um esforço tão grande, que você não é capaz ainda. Ainda, né?
Ainda não é capaz. Você precisa só entender qual é o teu lugar hoje. O que você pode entregar hoje. E se aí essa consciência de que, beleza, hoje eu entrego isso, mas eu posso chegar lá amanhã. Então, beleza, construa esse caminho. Construa isso. A internet tem um monte de utopia aí, de pessoas falando, cara, é o cursinho lá de 90 quilos para ser milionário. Cara, é uma vida, esse lance da coxa de retalho que a gente faz, isso é tão profundo. E não tem nenhum processo de autoconhecimento que vá transformar isso, deixar você branco de um dia para noite. Tem tantas manchas aqui, tantas marcas aqui. Então não adianta, nada é de um dia para o outro. Você vai ficar milionário se você quiser, se você realmente quiser pagar o preço para ganhar 1 milhão, se o teu produto for escalável. Tem todas essas questões que a gente precisa entender. Então, o resumo eu preciso entender quem sou eu, qual que é o meu produto, quanto eu consigo fazer com ele hoje, se ele é escalável, se um dia eu vou conseguir ser milionário com esse produto. Enfim, tem uma série de questões que a gente precisa responder para nós. A gente tem que trazer a consciência e falar assim, cara, tudo bem que o cara lá é milionário, tudo bem, mérito dele, né? Tá no caminho dele, já alcançou esse objetivo, você também pode alcançar o teu. Mas não deixe de viver o aqui e agora. Não deixe de entregar agora o que você precisa entregar com excelência para o teu cliente, para você gerar experiência para o teu cliente, ganhar experiência com essa experiência e ir crescendo e evoluindo o teu processo e fazendo com que, né, haja expansão. A história do cara do CEO da Chili Beans é exatamente isso. Ele comprou 10 óculos na praia, vendeu 10 no mesmo dia, depois importou uma quantidade de óculos, vendeu para 3 pessoas, uma quantidade, 18 mil óculos pedido para ele. Cara, ele vendeu para 3 fornecedores, um não pagou ele quebrou. Então, é a jornada, as coisas vão acontecendo, mas para te fortalecer, para te ensinar o caminho, para te mostrar o caminho. Então, e aí hoje, enfim, é uma história linda de superação e o cara não parou até hoje, porque ainda ele sabe para onde e onde ele quer chegar com essa marca, qual a experiência que ele quer trazer cada vez mais para o seu consumidor. Então, ele não vende mais óculos, olha a percepção, não vende mais óculos, vende experiência, né? Então, acho que é isso, cara, é ter essa... Cara, acho que a gente pode hoje parar aqui e falar assim, cara, a palavra-chave desse podcast aqui é consciência. É entender quem é você. Eu quero saber uma coisa ainda, porque a gente está falando aqui muito, né, de quem a consciência para quem vai começar a abrir um negócio, começar a empreender, saindo de CLT para ir empreender. Mas eu queria saber, porque é comum também, e aí são até mulheres que eu atendo, mulheres que têm potencial incrível, só que eu trilho a parte do negócio dela, não trilho a parte de posicionamento. Mulheres que têm produtos ou serviços incríveis, aí tem site, Instagram, LinkedIn, tem tudo. Então aí há 5 anos, 6 anos, mas o negócio não vai, sabe? E se preocuparam em fazer as cores bonitinhas, fazer a logo bonitinha. O que será que falta nisso? Eu queria saber o posicionamento para quem já tem uma marca, já tem um produto, já vende, mas não vai, sabe? Legal. Bacana você falar, porque, beleza, cara, você tem 5 anos de mercado, 10 anos de mercado, mas você ainda não tem uma proposta de valor definida. Você acha que você está vendendo para todo mundo, mas, cara, ninguém vende para todo mundo, nem Jesus serve para todo mundo. A Coca-Cola não vende para todo mundo, a Apple não vende para todo mundo, a Samsung não vende para todo mundo. Cada um tem o seu público específico, onde gera conexão. Mas por que gera essa conexão? Por causa da proposta de valor. Aquilo que eu falo, aquilo que o meu posicionamento, aquela bandeira, aquela consistência, aquilo que eu falo todos os dias, gera conexão com a pessoa que está lá do outro lado. E essa pessoa vai conectar com a tua marca. Então você precisa entender qual é a tua proposta de valor, para quem você vai vender, quais são os seus diferenciais.
grande problema hoje, cara, é que nós vivemos num momento do copia e cola, falta autenticidade, falta criatividade, falta você, por falta de clareza, você não sabe nem quais são os seus diferenciais. Porque se você entender quais são os seus diferenciais e colocar isso no dia a dia, na tua entrega, na experiência com o cliente, cara, você é único. Ninguém é como você. Então, talvez esteja faltando isso, né? Proposta de valor, personalidade da marca, como é que essa marca se posiciona ali, como é que ela fala, a mensagem que ela passa, o posicionamento, ele passa por essas etapas. Né? Uhum. É lógico, não basta ter um logotipo com as cores vibrantes, aquela coisa toda, um site, porque às vezes o site também não está falando nada com nada. Né? O site, você entra no site da empresa, não comunica de fato que a empresa entrega. Aí o cliente fica lá 3 segundos, sai, então a taxa é muito grande de recusa. Então, assim, tem que olhar para a marca com mais carinho, entender qual que é a proposta de valor. Né? Tudo se resume na proposta de valor, ela é a base do posicionamento. Porque senão é isso, a gente vai ficar refém do preço, daquela Exato. coisa, né? Então pode ser que seja isso, cara, né? Agora você falou sobre o diferente. Aí essa pessoa, a sua sugestão, então, é que ela olhe essa proposta de valor ou reveja também. Às vezes ela até tem, mas precisa rever. E quando você fala do diferencial, o que você sugere para essa pessoa que está ouvindo aqui, assistindo a gente, que está nessa situação, com o negócio meio que estagnado, ela até fez o investimento nisso, mas não está indo para frente? O que você sugere dela olhar? Porque às vezes as pessoas vão para um diferencial, algo muito óbvio, e não é isso, né? O que você sugere para ela? Olha, escreve isso, faz uma lista, ou não sei, o que você pode sugerir para essa pessoa dar esse primeiro passo? Eu acho que reconstruir, né? Isso, o diferencial acho que uma tarefa simples fazer uma tarefa de casa de olhar o concorrente, entender o que o concorrente está entregando, né? No sentido de não te copiar, pelo amor de Deus, é o benchmark, né? De olhar, pô, por que esse cliente compra do meu concorrente e não compra de mim? Isso já é uma tarefa para você olhar e falar, cara, esse cara está fazendo diferente. A experiência que ele está gerando no cliente está sendo diferente. Ele está entregando com um cheirinho a mais, a embalagem dele é uma embalagem diferente, a moça que atende lá no balcão, o sorriso dela é encantador, sei lá, você entra na loja, tem uma essência e tal. Então, ali, se você for já parar para pensar nesses diferenciais da entrega do produto, já é um bom exercício. Ótimo. Né? É como está atendendo o telefone, aí a cultura não é WhatsApp, é SMS, né? Como que é feito esses textos? Enfim, é fazer esse exercício de olhar do lado, aí sim, um olhar do lado com um olhar até de admiração desse concorrente, porque ele já conquistou, já está tendo resultados diferentes. Você fala, cara, eu não vou fazer igual, mas eu posso fazer um pouquinho melhor aqui, porque eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Acho que por aí, cara, assim, começar por aí. Mas a gente tem o nosso jeitinho peculiar de entregar, né? Claro. Também isso é único nosso, né? A forma que a gente... eu dei uma mentoria esses dias, uma aula, e olha só que interessante. Tem cliente que compra dessa minha mentorada que paga um pouquinho mais, a proposta dela não é a mais barata, só porque ele não quer ter dor de cabeça, porque ele sabe que ele está comprando dela e ela vai entregar, cuidar toda a jornada de entrega do produto. E esse cara fala, cara, eu confio muito em você, porque você me atende diferente, você acolhe, você assume a responsabilidade do processo e eu só recebo o produto. Então, pode ser também que o seu diferencial seja esse, assumir, não ter medo de errar, não ter medo de botar as caras e falar, e tirar do cliente essa preocupação. Porque às vezes a gente comete erros com os clientes e a gente não dá as caras. A gente deixa o cliente se virar lá com ele,
a responsabilidade foi nossa e mesmo assim é o cliente que tem que resolver. Então isso depõe, né, contra. Então são alguns exemplos, né, que a gente pode trazer aqui que pode ajudar a olhar. A gente, na verdade, né, cara, a gente que trabalha um pouco com autoconhecimento separadas, a gente sabe onde a gente está errando, né? Lá no fundo tem uma vozinha falando pra gente, cara, melhor isso, faz isso. É, Então, ter essa consciência também, eu acho que é legal. excelente. Bom, Brito, eu te falei que o tempo voa, né? Boa. Voa, né? E a gente poderia ainda ficar aqui mais um tempão, porque isso é muito interessante, né? Essa questão do posicionamento, eu acho que é algo que, de fato, define o sucesso ou o fracasso do nosso negócio, conforme você falou, né? Você fala que o seu posicionamento define o futuro do seu negócio. E as pessoas precisam olhar para isso, né? Se o seu negócio não está caminhando, claro, tirando, né, a parte de estratégia, se a pessoa não entende de negócio, enfim, ela vai precisar aprender coisas, mas se é com relação a posicionamento, olha para isso que pode ser, contrata alguém, né, contrata o Brito ou contrata algum profissional da sua confiança para você rever essa questão, porque você está aqui, Deus deu uma vida extraordinária para a gente está aqui para ser feliz. Claro, vamos ter desafios, sim, mas é sempre muito bom. Se está parado, não desista do seu negócio. Contrate profissionais que possam te ajudar a olhar ali, talvez, onde está um gap para você ajustar. E É isso, hein? Eu ia só reforçar, invista, invista. Procure alguém que possa te ajudar. Porque a marca tem um propósito também, essa marca precisa impactar o teu cliente. Ele está esperando isso. Né? Você precisa fazer alguém feliz. E é muito legal você entregar um produto, fazer uma pessoa feliz, você está cumprindo um propósito tão lindo, cara. Exatamente. E se a gente não faz o negócio certinho, a gente não consegue solucionar o problema do nosso cliente, né? E Brito, antes da gente ir para as considerações finais, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pela generosidade na entrega desse conteúdo incrível. Você vai ter que voltar porque ficou pauta aqui para a gente debater ainda. Ficou pauta. Mas eu queria que você compartilhasse aonde quem quiser consumir mais do seu conteúdo, do seu produto. Fala onde que as pessoas podem te encontrar, se você está com algum produto à venda no momento, como que elas fazem para adquirir. Ah, legal. Ó, para conectar comigo pode ser no meu Instagram, Brito Valdemar _. Lá tem o meu WhatsApp, daí a gente entra numa conexão mais detalhada. Eu tô sim nesse momento. Eu tenho 2 produtos, que é a mentoria de posicionamento de marca, e eu estou mentorando algumas pessoas nesse momento, que está sendo bacana, umas no começo, outras já no final. E eu também tenho a Purpose Comunicação e Marketing, que é uma agência que entrega exatamente a estratégia de marketing, toda a gestão de conteúdo para as redes sociais, desenvolvimento de marca, enfim, tudo que é design, tudo que é comunicação visual e estratégia, a Purpose entrega. Então, são 2 produtos e adivinha qual que eu sou mais apaixonado? Sou apaixonado pelo posicionamento de marca, que é onde eu consigo ter essa troca diretamente com o meu cliente, com o meu mentorado, e a gente ganha muito, né? A gente aprende muito e é maravilhoso compartilhar o conhecimento. Excelente. Ó, a Aline está aqui falando que super indica que você é um profissional maravilhoso. Tiveram outros comentários também. Beijo para a dessa Aline. natureza. A Aline é uma excelente terapeuta sistêmica, vale a pena também convidá-la aí para o Instacast, sensacional. Então faça o link com a gente. O Fabiano também está falando show, super recomenda. Mr. Brito. Brito, eu gostei. São os irmãos aí, as irmãzinhas que eu recomendo, os grupos de network que vem trazendo pra gente aí. Excelente. E nós somos, né? Nós somos. Pois é, a gente é fruto disso. Muito bom. Ô, Brito, e agora eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais, se você puder deixar qual o primeiro passo, uma dica importante, uma frase de impacto. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para quem está assistindo para a gente, que possa direcionar,
para esse lugar, né, de olhar para o seu posicionamento e mudar os seus resultados? O primeiro passo é entender que hoje a gente está pequeno, mas amanhã a gente pode ser gigantesco, né? E olha para a tua marca, veja e sinta o potencial que ela tem de transformação. A gente não está aqui empreendendo para brincar, só para ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser consequência da boa entrega, da transformação que você gerar para o teu consumidor. E se isso acontecer, cada vez mais você vai ser abundante, porque esse é o flow da vida, né? Então, olha para o potencial da tua marca, veja o quanto ela pode abençoar o outro lado, sabe? É tão lindo quando a gente compra e a gente recebe aquele negócio, a gente fica feliz, cara, isso é uma bênção. E a marca está nos abençoando, está trazendo alegria para o nosso dia, está trazendo felicidade. Então você pode cumprir esse papel também com a tua marca. O que mais você falou? Você falou de um passo e você falou... Não, o que as pessoas podem fazer para melhorar esse seu posicionamento e começar a mudar, né, os resultados. Para você que quer melhorar o seu posicionamento, você pode me chamar que eu vou te dar uma análise gratuita. Se eu quero analisar a tua marca e eu posso fazer uma análise aí de um bate-papo de 40 a 50 minutos, que eu posso te dar esse feedback e te ajudar a esclarecer algumas coisas, alguns pontos de melhoria que a tua marca pode ter, para você já iniciar esse processo, porque muitas vezes, Carmen, a pessoa já está posicionada. Só que ela não entende, como ela não entende de forma tão ampla a questão, as etapas do posicionamento, então ela não sabe, mas se ela já tem um cliente lá fidelizado, todas as vezes que esse cara pensa no produto dela, é com ela que ela compra, pronto, ela está posicionada. Porque o posicionamento nada mais é de que você ocupar um espaço na mente do teu cliente. Então, fazer com que todas as vezes que esse cara tem uma decisão de compra, ele compra de você e não do concorrente. Isso é o posicionamento. Uau! Né? E é isso. E a mensagem final, gente, se posicione, pare de se esconder, tenha coragem de se expor, de se mostrar, né? Não tenha medo das críticas, não deixe as críticas te paralisar, tira o saco da cabeça, pelo amor de Deus, e apareça, porque é isso, a gente seja protagonista da tua vida, da tua história. E para ser protagonista precisa dar o primeiro passo, precisa ter coragem. Fica esse convite. Maravilha! Brito, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês também que estiveram aqui ao vivo para a gente. Foi muito legal a interação e a contribuição de vocês. Se precisar de terapia, a gente faz um pacote junto. Isso, precisa mesmo, né? Empreendedor precisa de terapeuta. Todos nós, eu acho, né? Obrigada pela participação. E você que está assistindo também aqui no replay, obrigada pela sua audiência. E semana que vem, mais um episódio do InstaCast CL. Brito, muito obrigada. E já coloca na agenda que a gente vai ter que voltar aqui para um próximo episódio. Eu que agradeço a todos aí. E em especial a Ana Paula Tavares, minha namorada, que está aí. Um beijo para ela. Beijão, cara. Beijão, boa noite, lindo. pessoal. Me chame mais vezes. Tá, com certeza. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.